Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 50. Vamos lá? Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Jeremias 50. Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que o Senhor falou à Babilônia contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem, levante um estandarte. Proclamem, não cubram nada. Digam, Babilônia foi tomada. Bel foi humilhado. Marduk foi destruído. As suas cidades estão cobertas de vergonhas, os seus ídolos tremem de terror. Porque o norte veio contra ela, uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tantas pessoas quanto os animais fugiram e se foram. Naquele dia, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, e nele os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho, que leva Sião com o rosto voltado para lá? E dirão, venham, vamos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido o rebanho, as ovelhas perdidas. Os seus pastores fizeram andar errante, deixando que elas se desviassem para os montes. Andam de monte em monte e se esquecem do seu aprisco. Todos os que acharam a devoraram. Os seus adversários diziam, não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança dos seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim serão tomadas as flechas deles, e serão como guerreiros bem treinados que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa, todos os que saqueiam se fartarão, diz o Senhor. Assim que se alegres, exultem os saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso. A mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que deu à luz será humilhada. Eis que será a última das nações do deserto e terá uma seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passará pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa dos desastres que lhe aconteceu. Ponham em ordem a batalha ao redor da Babilônia, todos vocês que manejam o arco. Atirem contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, as suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor, vingue-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem a Babilônia. Os que semeiam e os que manejam foice no tempo da colheita, por causa da espada do opressor. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. A volta de Israel. Israel é o cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro o rei da Síria devorou, e por fim Nabucodonosor quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei Israel voltar para sua morada, e passará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, se sairá à busca da iniquidade de Israel, mas ela não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque eu perdoei aqueles que eu deixar como remanescente. A condenação da Babilônia.
Ataque a terra de Metraim, os moradores de Pecote, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que ordenei. Há na terra estrondo de batalha e grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços de martelo, e toda a terra, como a Babilônia, se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram seus celeiros, façam dela montões de ruínas. Destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem a espada todos os seus tesouros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciar que em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança que fizeram contra o seu templo, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para o ataque na Babilônia. Acampem ao redor dela, não deixe que ninguém escape. Retribua-lhe segundo a sua obra e façam com que o que ela fez com os outros, porque procedeu a arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos ao silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra vocês, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo que hei de castigá-la. E tão orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos retêm o que não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor, a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e os seus sábios a espada virá, sobre os adivinhos, o que se tornarão tolos, sobre os valentes dela, a espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela. Eles ficarão com medo como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e sobre os serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e essas secarão. Porque é uma terra de imagem, de escultura, e os seus moradores enlouquecem por causa dessas coisas horríveis. Porque isso... As feras do deserto, como chacais, habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará homem algum. Eis que o povo vem do norte, uma grande nação, muitos reis se levantarão. Dos confins da terra, armam-se o arco e a lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar, que vem montado no cavalo como guerreiro em ordem de batalha. Contra você, ó filha da Babilônia, ó rei da Babilônia, ouviu-se a fama dele. As suas mãos desfalecem na angústia e se apoderou dele dores como uma mulher que está dando à luz. Eis que como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho, em pasto verde, assim no momento farei com que ela fuja dali, e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é um pastor que poderá resistir? Portanto, ouça a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles.
A terra tremerá como o estrondo da tomada da Babilônia, o seu grito será ouvido entre as nações. Ufa, que texto! Mas olha, esse texto é tão longo quanto forte, pesado. Deus, ele quis tanto atrair o povo com cordas de amor e o povo ignorou a doce presença do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando eu e você ignoramos a doce presença do Espírito Santo? Deus se apresenta a nós como fogo consumidor. Eita, é verdade. Todas as vezes em que nós ignorarmos a doce presença do Espírito Santo, o Senhor se apoderará de nós como fogo que consome. Olha só, no início da história de Jeremias, nós estamos assim, nos últimos capítulos. Daqui 2 dias acaba o texto de Jeremias. A história, ela tem um desenho, sabe? Primeiro Deus vai chamando o povo ao arrependimento, Deus chama o povo, e ele fica por meses, por anos, ele fica ali, vamos, se arrepende, o povo não se arrepende. O povo não se arrepende, gente. Não tem quem faça eles se arrependerem. Eles começam a adorar ídolos, eles começam a prestar cultos a deuses estranhos. Eles ignoram a doce presença. Então Deus se apresenta a ele como um Deus com fogo consumidor. E ali eles são levados cativos para Babilônia. Pensa. Depois que eles vão cativos para Babilônia, aquele negócio assim, muito triste. Eles passam um tempo como escravos na Babilônia. E ali Deus vai revelando e vai passando a geração. E o Senhor, tem uma hora, gente, que eles estão lá na Babilônia. E Deus mesmo assim tenta atraí-los com corda de amor, sabe? E eles falam, não, nós queremos adorar aos deuses dos nossos pais, que eram demônios. E Deus falou, então tá bom. Só que chega uma hora que a presença, ela é tão clara, que a presença, ela é tão, sabe, pungente, que não tem, ele é irresistível. E as pessoas, desde ontem, na verdade, nós estamos lendo uns 2 dias para trás, o quanto o povo tem se quebrantado na presença do Senhor. E no texto de hoje, depois de um arrependimento, depois de que eles entendem que Deus é Deus, o Senhor vem com fogo. Mas esse fogo do Senhor não é o fogo que vai destruí-los. É o fogo que vai destruir a Babilônia. E a gente leu aqui, Babilônia foi um povo levantado para oprimir Israel. Da mesma forma que eles foram levantados para oprimir Israel, eles serão aniquilados. Deixa eu te falar, as pessoas, às vezes, pessoas más são levantadas para te oprimir. Mas não é para te destruir, é para que você entenda quem é o teu resgatador. Então Deus vem como um Deus resgatador para o povo de Israel. E ali sim, no Deus revelado, eles são livres. Você sabe o que vai acontecer com você? A mesma forma que o Senhor olhou para Israel, ele vai olhar para você. Tem uma parte que ele diz assim, presta atenção. A espada virá sobre as suas águas e essas secarão, falando sobre a Babilônia. Porque é uma terra de imagem de escultura e os seus moradores enlouquecem por causa dessas coisas horríveis. Lá, o coração deles, o coração dos babilônicos estava tão entregue à idolatria que não tinha como salvá-los. Existe um povo que está tão entregue com a idolatria que eles simplesmente não querem a doce presença. Existem 2 pessoas nesse contexto. A pessoa que o Senhor está tratando e o Senhor vai vir de graça, misericórdia, e aqueles que não querem a presença do Espírito Santo. E aqueles que não querem a presença do Espírito Santo, não tem jeito. Mas aqueles que querem, haverá resgate para a alma. Deixa eu te falar, haverá resgate para a tua alma, haverá resgate para a minha alma. O Senhor, ele vai vir
como um fogo consumidor, não contra você e nem contra mim, mas para destruir e aniquilar todos os que se levantaram contra nós. A gente às vezes está passando situações tão complexas que a gente não consegue visualizar agora a mão do Senhor nos alcançando, nos limpando, nos curando, nos protegendo. Mas deixa eu te contar, é o maior interesse de Deus mudar a tua sorte. É o maior interesse de Deus mudar a tua história. É o maior interesse de Deus fazer com que ele seja achado por você. Sabe por quê? Porque no dia que o Senhor te colocar um testemunho, você vai abrir a tua boca e todas as pessoas vão saber quem é Deus. Todo mundo que te conhece, as pessoas que não te conhecem, mas elas vão ouvir falar de você. E elas vão ouvir falar de um Deus que mudou a sorte de alguém. Nossa, Deus ainda faz milagres, faz. Porque ele fez na minha vida e ele vai fazer na sua. Você está pronto para viver o maior milagre da sua vida? Você está pronto para contar o maior testemunho da sua vida? Esse é tempo de preparação. Esse é um tempo que Deus diz para mim e para você: coloca a casa em ordem, porque eu vou preparar o melhor e o maior testemunho da tua vida até hoje. Sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano que Deus tem preparado para você e para mim. O Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai nos limpar, o Senhor vai nos lavar. Nós seremos testemunhos vivos. Deixa eu te falar, fica firme, seja forte, seja corajoso. No tempo da aflição, ame ao Senhor, e no tempo de paz, você vai viver um regozijo incrível. Agora, nesse tempo, é tempo de permitir que a presença do Espírito Santo seja clara. Não acredite nas circunstâncias. Elas não vão ser desse jeito para sempre. Elas não vão ser determinantes para a sua vida até o resto da sua vida. O Senhor, seu Deus, vai mudar a sua sorte e a minha também. Você está pronta? As pessoas não vão entender, gente. As pessoas não vão entender. Ah, mas aquele ali é mimadinho de Deus, que é a gente no caso, entendeu? Ah, mas parece que aquele ali Deus escuta mais. Mas ninguém sabe o quanto estivemos juntos no tempo da aflição. O quanto estivemos conectados. O quanto estivemos perto de Deus no tempo da aflição. E quando te perguntarem, você vai dizer assim: é porque no tempo da angústia eu amei o Senhor, eu quis o Senhor, eu desejei o Senhor. É porque no tempo da angústia eu me consolei no Deus da minha salvação. É porque no tempo da angústia o meu Redentor, ele vive e ele esteve presente todos os dias da minha vida. Eu fui consolado, eu fui acalmado pela doce presença do Espírito Santo. Se você diz assim: ah, eu não tenho uma palavra para mim, eu quero te dar uma palavra nessa manhã. E essa palavra é: seja forte e corajoso, porque Deus tem consolado as suas lágrimas. Ele tem enxugado cada uma das tuas lágrimas. O Senhor vai vir com resgate na tua história. Não existe aquele que se dedicou a Deus. Não existe aquele que amou verdadeiramente ao Senhor e não teve uma história diferente. Sabe por que tá doendo tanto? É porque Deus quer te entregar uma linda história. Só existe testemunho com grandes desafios. Gerar um testemunho dói. É para doer mesmo. Se não fosse para doer, não era pra gente estar vivendo o que a gente tá vivendo. Se não fosse pra gente pensar assim: oi? É pra gente viver isso. Sabe por que é pra gente viver? Porque o tamanho do nosso testemunho vai ser proporcional ao tamanho do desafio que a gente está vivendo agora. Olha, eu tô falando que vai ser um testemunhão. Não. Vocês não estão acreditando em mim. Começa a credibilizar a palavra. Começa a credibilizar a presença. Começa a credibilizar o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor te colocou nessa situação, mas Ele vai te tirar. E quando Ele te tirar, as pessoas vão ficar impactadas com o que vai acontecer na tua vida. Aí você vai ser o mimadinho de Jesus. Aí você vai ser aquele que Jesus quer. Só aquele que Jesus escuta. Sabe por quê? Porque agora na angústia, você simplesmente creu. Ouse crer, ouse ser diferente, ouse fazer o que ninguém faz, ouse ser o que ninguém é, porque o Senhor virá com resgate na tua história. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Nessa manhã nós ousamos crer. Nessa manhã nós queremos ser atraídos para ti com cordas de amor. Espírito Santo, a tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti. Por isso que nessa manhã nós nos rendemos e nós queremos nos entregar à tua presença. Senhor, envia anjos a nosso respeito para nos zelar, nos guardar, nos limpar e nos proteger. Seja conosco, Senhor. Olhe por nós. Seja o nosso escudo em meio à guerra, o nosso ataque em meio à aflição. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade e nos leve a um outro nível de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão prontos para viver os melhores anos da sua vida? Acredite, você não nasceu para viver isso aí e acabar. Isso daí faz parte da tua jornada. Sabe o que eu estou vivendo? Sabe o que você está vivendo agora? Faz parte da nossa jornada. Sabe para quê? Para que o Senhor nos faça ser testemunhos na presença dele. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã eu quero todo mundo aqui, porque às 5h45 eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente da presença do Senhor. E é por ele que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de grandes revelações na sua vida, que hoje seja um dia que a presença do Espírito Santo vai ser clara, que hoje seja um dia que sabe que você vai sentir, que você vai viver, que você vai experimentar. Hoje é dia de milagres. No dia de hoje você já contará testemunhos para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.